Dr. Matheus Schmidt, ele é neurocirurgião aqui da Santa Casa de Misericórdia de Passos e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da enxaqueca, essas dores crônicas. Doutor, quais são as principais causas que podem desencadear as enxaquecas e de que forma elas podem ser tratadas com mais eficácia? Bem, Marcelo, a enxaqueca é a dor de cabeça, né, que o nome técnico da dor de cabeça é uma cefaleia, que é a mais comum, a mais prevalente na população. Ela é um distúrbio que a pessoa ela nasce com ele, né? Assim, ela tem uma alteração da própria pessoa, ela tem essa doença, né? Que é uma cefaleia primária, ou seja, ela não tem uma causa específica. Assim, você faz diversos exames e a gente não encontra nada de errado, né? O padrão da enxaqueca é que todos os exames vêm normais, né? Então a pessoa ela vai ter enxaqueca, não tem uma causa, assim, você fala, olha, a pessoa tem enxaqueca que foi causada por isso. A pessoa que tem enxaqueca, ela vai ter crises ao longo da vida de dores de cabeças intensas, né? Cefaleias, geralmente são pulsáteis, intensas, acompanhadas de náusea muitas vezes, né? Vômitos até. A crise dura de 2 a 3 dias, muitas vezes, algumas vezes tem que ir no hospital para tomar medicação endovenosa. Então, aquela pessoa que tem a enxaqueca, aí sim, entra essa sua pergunta, ela tem crises que podem ser desencadeadas por alguma coisa, que são os gatilhos. Então, existem algumas situações, alguns fatores de risco que podem piorar a enxaqueca que aquela pessoa tem, né? E varia muito de pessoa para pessoa. Então, existem os fatores desencadeantes mais comuns, mais frequentes, mas varia. Às vezes, para uma pessoa, aquele fator é um desencadeante, para outra não. Então, é importante que cada pessoa que tem enxaqueca conheça bem o seu problema, né? Preste atenção todas as vezes que tem crise, se teve algum fator desencadeante, né? Existe uma coisa que se chama o diário da cefaleia, que a pessoa pode fazer um diário. Todas as vezes que tem dor, ela põe as características principais. Hoje eu estava normal, toda a minha rotina, ou não, fiz alguma coisa diferente, comi tal coisa. Para depois, na média, né, teve vômito, não teve, ela faz um diário, todas as características da dor, né, para depois, numa média, pega uns 2, 3 meses, ela vê, olha, toda vez que eu tive dor foi que eu dormi mal, por exemplo. Ou não, foi véspera de prova, estava estressado. Então, voltando à sua pergunta, os fatores desencadeantes principais, uso de álcool, né? Álcool é um fator desencadeante importante na maioria das pessoas, não todas, mas na maioria. Privação de sono, a pessoa dormir mal ou dormir pouco naquela noite pode desencadear. E outros fatores, estresse, né? Um cansaço, né? Quando a pessoa está mais sobrecarregada, ansiosa. Alguns alimentos, né, mais comuns, além do álcool, seria café em excesso, derivados de leite, frituras. Mais uma vez, lembrando que não são para todas as pessoas, né? Assim, eu tenho enxaqueca, então não posso fazer uso dessas substâncias? Não. Pode, né, aliás, mas você tem que avaliar se toda vez que eu tomo álcool, aí vem aquela dor intensa. Então, para você, aquilo é um fator desencadeante. E existem, né, as medidas, né, além dos tratamentos que existem as medidas que a gente pode fazer para reduzir as crises, para controlar melhor, né, ter menos crise, né, menos frequente, menos intensa. Que são hábitos de vida saudáveis, né, dormir bem, evitar excessos, né, de álcool, de outras atividades assim, que causem algum estresse muito grande, muita ansiedade. Fazer atividade física regularmente, isso ajuda muito na prevenção da crise. No momento da crise, a pessoa está tendo aquela dor, né, começando a doer, aí não deve fazer exercício físico naquele dia, porque o exercício físico também é um desencadeante. Na hora que já começou, ele piora. A pessoa tem que ficar mais quietinha, ficar no escuro, né, que às vezes a claridade atrapalha. Então, o mais importante é ter um diagnóstico correto, né? Apesar da enxaqueca ser disparado a dor de cabeça mais frequente da população, nem toda dor de cabeça é enxaqueca,
Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico correto para poder ter essas orientações mais precisas, né? De prevenção, de controle de crise, de evitar os fatores desencadeantes. Doutor Matheus, e quais seriam as maiores dificuldades em relação ao diagnóstico da dor aura? Da aura. Marcelo, aura é uma condição que acontece em 30% das pessoas que têm enxaqueca. Né? O que é a aura? Né? Existe a enxaqueca com aura e enxaqueca sem aura. A aura é um sintoma neurológico que precede a crise de dor. Então é um aviso, assim, muitas vezes, né, 30% das pessoas com enxaqueca, na maioria das crises, antes de vir aquela dor intensa, ela tem algum sintoma neurológico. O mais comum da aura é a aura visual. 90% das auras são auras visuais. O que é isso? A pessoa tem alguma distorção visual, ou vê brilhos que são fosfenas, parecendo uns fogos de artifício, ou a visão começa a distorcer, começa a ver um espiral, fica tudo branco, às vezes fica até cego, assim, fica tudo branco, e aquilo ali dura uns 10, 15 minutos, e aí melhora, e assim que melhora esse sintoma, vem a dor intensa característica de enxaqueca, que é a dor pulsátil, geralmente unilateral, intensa, com piora na claridade, fotofobia, barulho que atrapalha, fonofobia. Então, a aura é isso, é um sintoma neurológico que precede. A dificuldade, né, depois que a pessoa já sabe que tem a aura, aí já fica mais fácil, porque toda vez que a pessoa tem, ela sabe, não, eu vou ter a crise. Fica até mais fácil de tratar a dor, porque existem alguns remédios que a pessoa pode usar na hora que está tendo a aura, que evita que venha a dor. Agora, a dificuldade, né, que você perguntou, é porque são sintomas muitas vezes que se confundem até com AVC. Então, a pessoa que não está habituada ou é a primeira vez que tem a aura, porque isso pode acontecer, a pessoa tem enxaqueca a vida inteira e de repente ela começa a ter aura. Existem auras que são motoras, que são aminorias. É raro, mas existe isso aí. A pessoa pode ter paralisias, como se estivesse tendo um AVC. Às vezes paralisa um lado do corpo, fala enrolado, dura uns 10 minutos, melhora e vem a dor. Quando isso vai ficando frequente, a pessoa já tem o diagnóstico de enxaqueca, aí fica definido aquele diagnóstico. Mas até fechar esse diagnóstico, ter certeza disso, fazer os exames que são necessários para descartar um AVC, né, ou outras patologias, aí leva um tempo e tem essa dificuldade, porque às vezes a pessoa tem aquele mal-estar, fica muito assustado, os familiares, né, ficam desesperados achando que está tendo um AVC, corre para o hospital e às vezes até o médico, né, ali que atende, não sabe ainda que tem enxaqueca, acha que é um AVC. Então essa é a dificuldade. Mas depois que você liga os pontos, não é tão difícil para o médico fazer esse diagnóstico. Porque toda vez melhora, assim que melhora esse sintoma neurológico, vem a dor intensa. Né? Mas é importantíssimo, né? Principalmente pela presença desses sintomas neurológicos, que nessa situação a pessoa procure um neurologista. Né? Assim, tem que passar num especialista para ter certeza. E realmente pode ser um AVC, pode ser alguma outra doença, né, mais grave. Então, principalmente as dores de cabeça com aura, né, ou com qualquer sintoma neurológico, precisa ser investigado e fechado um diagnóstico preciso por um especialista. É importante. Doutor, e sobre essa movimentação que vem acontecendo no mundo todo sobre o uso do óleo da cannabis no tratamento de doenças crônicas, de dores crônicas, dentre elas destacam também a questão da enxaqueca. Como que o senhor tem visto isso? Tem eficácia comprovada? Por enquanto ainda é muito incipiente falar a respeito. O que dá para falar? Marcelo, assim, a cannabis, né, ela tem várias substâncias ali na sua composição. Então, existem diferentes tipos de medicação derivados da cannabis, né? A substância mais utilizada é o canabidiol, que geralmente tem uma porcentagem, uma concentração maior nas soluções. E o THC também, que em doses bem menores pelas questões alucinógenas que ele tem também. A cannabis ela é uma substância que já é estudada há muito tempo para algumas doenças, né? Então,
ela tem uma eficácia no tratamento de dores crônicas, intratáveis, assim, de difícil controle, e em síndromes específicas epiléticas, assim, não para toda epilepsia, síndromes epiléticas graves, crianças sindrômicas, né, que tem várias crises no dia. Essas são as indicações, assim, oficiais para o remédio. Outros usos são usos fora da indicação, que a gente chama de off-label, né, que hoje ela vem sendo usada para muitas doenças, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso são ciclos que a gente vê, já viu com outras substâncias, com outros tratamentos, que de repente surge um remédio que parece que serve para tudo, né? Então a gente tem que sempre ter muita cautela na indicação. A enxaqueca, ela não tem uma indicação formal de ser tratada com canabidiol, né? Ou com outras concentrações, aí, soluções de cannabis. Não existem trabalhos robustos, importantes, que mostram uma comprovação do tratamento. Ela não é um tratamento de primeira escolha, de primeira linha para enxaqueca. Lógico que, porque existem muitos remédios já bem estudados, a maioria das enxaquecas são bem controladas com os tratamentos de primeira linha, né? Existem inclusive tratamentos novos no mercado atualmente que tem uma eficácia muito grande em casos refratários. Mas aquele caso que não melhora com nada, já tratou com tudo bem, é uma dor, não deixa de ser uma dor crônica, né, intratável e que pode ser usado por enquanto, porque não há um trabalho mostrando que é ineficaz também, né? Existem evidências pequenas, né, de algum benefício, então não é uma indicação formal, não é um tratamento de primeira escolha, né? Então a gente tem que tratar primeiro com os remédios que já são estudados há décadas, que têm sua eficácia comprovada, e a maioria das enxaquecas são muito bem controladas com esses tratamentos convencionais.